Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. Nessa semana nós tivemos a comemoração do nascimento de um grande nome da doutrina espírita. Mais exatamente no dia 29 de agosto, que foi quando nós completamos 192 anos do nascimento de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, um dos maiores expoentes do espiritismo no Brasil. Vamos conhecer um pouco mais sobre a vida dele no programa de hoje. E se você gosta de assistir conteúdos sobre espiritismo, se inscreva agora no nosso canal Caibar Schutel. Nós temos aqui sempre conteúdos novos diariamente. E aproveite também para curtir o nosso vídeo. Deixe os seus comentários aqui embaixo, as suas sugestões de temas que gostaria de ouvir e compartilhe o link com seus amigos para ajudar a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. E nós vamos começar convidando todos vocês para ouvirmos juntos a prece na voz de Chico Xavier. Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui, de coração ainda em súplica, no campo de serviço em que nos situaste. Dá-nos consciência da responsabilidade com que nos enriqueces o destino. Auxilia-nos para que o suor de cada dia nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verme do desalento nos corroa o ideal. Ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira e ensina-nos a converter os detritos do temporal em adubo que nos favoreça a tarefa. Mestre divino, ao redor da leira que nos confiaste, voejam pássaros de rapina, tentando instilar-nos o desânimo ao coração. Não longe de nós, flores envenenadas deitam um capitoso aroma, convidando-nos a repouso inútil, e aves canoras da fantasia, através de melodias fascinantes, concitam-nos a ruinosa distração. Socorre-nos a vigilância para que não venhamos a cair. Dá-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Auxilia-nos a compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestaste. Divino amigo, sustenta as nossas mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem,
e não permitas, em tua misericórdia, que os nossos olhos se voltem para trás. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e para sempre. Assim seja. Desejando-vos muita paz, rogamos ao nosso Pai Celestial, nos proteja, meus amigos, e nos abençoe nos deveres esposados. É a oração rogativa do vosso companheiro e servidor de sempre, Emmanuel. Pedimos para que seja desligado. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, mais conhecido como Bezerra de Menezes. Ele foi médico, militar, escritor, jornalista, político, filantropo, filósofo e um expoente da doutrina espírita. Nasceu em 29 de agosto de 1831 em Jaguaretama, no Ceará, e desencarnou em 1900 na cidade do Rio de Janeiro. A vida dele é difícil de ser resumida diante da extensão e da diversidade de tudo o que ele deixou. Ele ficou conhecido como o Kardec brasileiro por sua postura cristã irrepreensível, considerado um modelo para todos os adeptos da doutrina. Foi caridoso, perseverante, superou inúmeros desafios na vida pessoal ao longo da sua caminhada, fazendo com que ele fosse respeitado ainda em vida e que também fosse reverenciado após a morte, tanto que o seu nome aparece até hoje como o patrono de centenas de hospitais de casas espíritas ao redor de todo o país. Ele foi médico, um médico caridoso, que atendeu ao longo da carreira pessoas que não podiam pagar, atendendo de graça essas famílias carentes, tanto que ficou carinhosamente conhecido como o médico dos pobres. E é relatado em suas biografias um episódio em que ele teve a atitude de doar o próprio anel de graduação em medicina para uma mãe carente para que ela pudesse comprar os remédios que o filho precisava com muita urgência. Ele dizia o seguinte sobre a sua profissão: o médico verdadeiro é isto. Não tem o direito de acabar a refeição, de escolher a hora ou de inquirir se é longe ou se é perto. O que não acode, aquele médico, que não acode por estar com visita, por ter trabalhado demais, achar-se fatigado ou por ser tarde da noite, esse não é médico, é um negociante da medicina que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da formatura. Dr. Bezerra teve uma vida intelectual também muito produtiva. Durante a campanha abolicionista no Brasil, ele publicou um ensaio onde não só defendia a liberdade dos escravos, mas também previa ações para a inserção e para a adaptação deles na sociedade por meio principalmente da educação. Ele publicou também um ensaio sobre o problema das secas na região que nasceu no Ceará. Ele também escreveu romances, escreveu estudos médicos, mas principalmente escreveu textos de difusão do espiritismo. Ele publicou uma série de artigos sobre a doutrina no principal jornal da sua época, que se chamava O País, numa seção intitulada Espiritismo, Estudos Filosóficos. Os artigos saíram regularmente aos domingos entre os anos de 1887 até 1893 e eram assinados com o pseudônimo Max. Quando o Dr. Bezerra conheceu a doutrina espírita um pouco antes, por ocasião do lançamento em português do Livro dos Espíritos, tem um relato que ele ficou tão impressionado, tão impactado com o conteúdo do livro, que ele disse que se sentia como se já fosse um espírita desde antes. Tamanha a identificação e a facilidade com que ele absorveu tudo aquilo.
Era um presente de um colega. Ainda não sabia o motivo ao certo. Deu-mo na cidade. E eu morava na Tijuca, a 1 hora de viagem de bonde. Não tendo distração para a longa e cansativa viagem, disse comigo: ora Deus, não hei de ir para o inferno por ler isto. Abri o livro e prendi-me a ele como acontecera com a Bíblia. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. E, entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Em 1889, Bezerra foi eleito presidente da Federação Espírita Brasileira. Nesse período, ele já conduzia um estudo do Livro dos Espíritos em reuniões públicas. Ele redigia o periódico O Reformador e exercia ainda a tarefa de doutrinador de obsessores em salas de desenvolvimento. E ele ainda se dedicou a organizar e a presidir um congresso espírita nacional na cidade do Rio de Janeiro, com a presença de 34 instituições de diversos estados do país. Assumiu a presidência do Centro da União Espírita do Brasil em 1890 e oficiou ao então presidente da República, o Dr. Marechal Deodoro da Fonseca, em defesa dos direitos e da liberdade de expressão dos espíritas contra alguns artigos do Código Penal brasileiro daquela época. Na segunda gestão que ele assumiu a Federação Espírita, ele iniciou o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo e fundou a primeira livraria espírita do país. Bezerra de Menezes sofreu um acidente vascular numa etapa de vida em que ele passava por dificuldades financeiras e veio a falecer em 11 de abril de 1900. No dia seguinte, na primeira página do jornal O País, foi dedicado a ele um longo texto. Recebeu ainda homenagem da Câmara Municipal Carioca. E, como sabemos, foi também após o seu desencarne que ele trabalhou ainda mais pela doutrina, porque ele passou a enviar receituários médicos através da mediunidade de Chico Xavier para pessoas necessitadas e foi posteriormente também designado pelo Mestre Jesus para acompanhar, desenvolver os trabalhos da Associação Médico Espírita do Brasil. Nós sabemos também que Bezerra de Menezes, 50 anos após a sua desencarnação, recebeu a autorização pela espiritualidade superior para que pudesse seguir para planos mais felizes. Por sua condição espiritual já tão elevada, ele não precisava mais estar ligado ao nosso planeta. Porém, por amor a todos nós, por escolha própria, ele pediu a permissão para continuar conosco, para nos socorrer nas nossas lutas regeneradoras. Como já dissemos aqui também em outra ocasião no Portal de Luz, nós sabemos que ele foi há 2000 anos atrás o rico publicano Zaqueu, que protagonizou uma das mais marcantes passagens do Evangelho, ao receber Jesus dentro do seu lar, mesmo sendo tido como um pecador pela sociedade da época. Foi assim que Jesus pôde nos mostrar que ele buscava cativar os nossos corações independente dos nossos títulos, da nossa posição social, mas o que importava realmente era a nossa sincera disposição em segui-lo, e isso Zaqueu demonstrou. Seja por seu exemplo como Zaqueu, seja pelos exemplos que deixou quando atuou como médico Bezerra de Menezes, nós podemos receber as melhores inspirações para trabalhar a cada dia mais em nome de Jesus, graças a ele. Nós só temos a agradecer a dedicação, o amor e o grandioso legado deixado por este espírito.
Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Dia desses eu estava fazendo Evangelho no Lar online, que nós temos no canal do Grupo Espírita Caibar Schutel, e caiu uma lição do livro Pão Nosso, vocês conhecem? De Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. O capítulo 85 deste livro tem uma lição assim magnífica, e o título é E o Adúltero? Baseava-se no capítulo 8, versículo 4 do livro de João, que diz o seguinte: E pondo-a no meio, disseram-lhe, Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Bom, acho que todos reconhecem que se trata da passagem da mulher adúltera que foi levada até Jesus pela multidão para ser apedrejada segundo a lei e os costumes daquela época. E também nos lembramos, do final da história, que quando Jesus, depois que Jesus tranquilamente, ao responder a má intencionada pergunta que lhe fizeram, aguardando qual seria o julgamento, o mestre simplesmente disse que aquele que não tivesse pecado atirasse a primeira pedra, e para espanto geral, ninguém ousou atirar uma pedra sequer, e cada um foi para o seu destino, Entretanto, a abordagem de Emmanuel na lição do Pão Nosso chama a atenção para as significativas considerações que ele faz, que estão envolvidas aí nessa lição. Ele nos faz refletir na tendência do homem para ver o mal em seu semelhante, sem enxergá-lo a si mesmo. E Emmanuel sabiamente argumenta o seguinte: entre as reflexões que a narrativa sugere da mulher adúltera, indicamos a do errôneo conceito de adultério unilateral. Pondera o mentor de Chico Xavier. Ele fala para nós do adultério unilateral. Ele continua dizendo: se a infeliz for encontrada em pleno delito, onde se recolhera o adúltero, que não foi trazido a julgamento pelo cuidado popular? Seria ela a única responsável? Se existisse uma chaga no organismo coletivo requisitando intervenção a fim de ser extirpada, em que furna se ocultava aquele que a ajudava a fazê-la? A atitude do mestre foi de puro amor. Ele não podia centralizar o peso da culpa na mulher desventurada, e deixando perceber o erro geral, indagou dos que se achavam em pecado. O grande e espontâneo silêncio que se fez, constitui a resposta mais eloquente que qualquer declaração verbal. Gente, veja bem como isso procede, Na verdade, essas questões de Emmanuel que estão na base do que o Cristo concretizou naquele momento, fazendo com que cada qual fizesse a interrogação a si próprio. Onde está o adúltero? Ninguém chega ao adultério sozinho, não é mesmo? E a análise, essa análise de Emmanuel vem ao encontro de muitas da nossa realidade. É super atual. Percebam que ele questiona onde estaria o adúltero
pois ninguém adultera sozinho, né? Ninguém é adúltero sozinho. No entanto, somente a mulher, somente a ela cabia a punição e o dever de dar o exemplo. E o homem? Aquele que não raro é o responsável pela conduta feminina, que sofre diretamente a opressão que ele exerce. Emmanuel lembra na mesma lição que ao lado da mulher adúltera permaneciam também os homens pervertidos, que se retiraram envergonhados. A abordagem é tão verdadeira nessa lição, gente, que a gente pode até comprovar. E por uma outra lição, que está no livro Contos e Apólogos, anotem, Contos e Apólogos, de Humberto de Campos, quando ele assinava Irmãos X ainda. Então, nesse livro, nós temos a lição 14, intitulada exatamente assim, o título da lição é A Lição do Discernimento, que nos conta exatamente o que se sucedeu depois da terrível cena lá, do quase apedrejamento da mulher. Eu vou tentar resumir, mas leiam o capítulo, porque ele tem um final muito interessante, que não vai dar tempo da gente falar aqui. Após o episódio da mulher, Pedro, sempre muito questionador, ele falou assim, mas Jesus, veja bem, o fato de ter livrado a mulher, porque nós estamos falando de uma norma vigente na época, eram todas as mulheres consideradas de má vida, adúlteras, que eram levadas para serem apedrejadas, né? Então, eles eram daquela comunidade, daquela cultura, eram judeus, então Pedro falou, mas mestre, veja bem, a gente não estaria aí passando a mão na cabeça, uma coisa que está errada, né? Salvando, vamos dizer assim, não condenando esta mulher, não seria uma ameaça à tranquilidade das famílias, né? Não representava um quadro de lama para as crianças, né? E diante do questionamento do discípulo, Jesus serenamente pondera sobre qual seria o fato, a situação daquela mulher. Qual seria, de fato, a situação dela? Quantas lágrimas ela teria vertido até que chegasse naquela queda? E continuando, levanta a possibilidade de haver o responsável, Jesus pondera, né, por detrás de tudo que incentivou o primeiro impulso da moça, né, naquele coração feminino, fazendo com que aquele coração feminino sucumbisse. Foi então que Pedro, ouvindo as ponderações do mestre, ele, como sempre muito afoito, ele falou, então tem que se fazer justiça, tem que se achar o culpado, né, que está por trás de tudo isso, então esse merece sim corrigenda, né? E naquele momento que os dois estavam ali falando, né, eles foram abordados por uma mulher pobre, uma senhora já de idade, uma velhinha, e falou assim, eu estou ouvindo a conversa de vocês e eu sou tia daquela moça que há pouco tempo foi levada para ser apedrejada. E ela contou toda uma história, que agora não dá muito tempo para a gente contar, mas ela contou a história de como aquela moça chegou naquela condição, porque, na verdade, ela foi abordada por um homem no mercado e ela se esquivou dele. E ele, para se vingar, saiu gritando que ela era adúltera, que tinha que ser levada ao apedrejamento, que não sei o quê. Então, esse homem fez com que aquela cena toda, né, contada, né, nesse episódio de Jesus, acontecesse, né? Então, eu estou resumindo. E isso vem validar, né? Vem validar a própria lição do mestre, que já pressupunha todo um acontecimento, ou seja, e da verdadeira justiça, e também o que Emmanuel
a interpretação dele na lição que nós vimos no Pão Nosso, né? E o adúltero, onde está o adúltero? É fácil, né? Criticar, é fácil julgar, é fácil condenar, é fácil castigar, sem antes analisar. Porque ninguém é adúltero sozinho. Essa é a verdade. E aí, tem um outro lado, né, da lição, que essa lição do livro Contos e Apólogos, que vale a pena vocês verem o final. Leiam, tá? E para finalizar, eu trago a conclusão aqui de Emmanuel. Se as mulheres desviadas, né, da elevada missão que lhes cabe, prosseguem sob triste destaque no caminho social, é que os adúlteros continuam ausentes da hora do juízo, tanto quanto no momento da célebre sugestão de Jesus. Então, ou seja, se as mulheres elas chegam nessas condições, né? E às vezes são compelidas a deixar de cumprir, né, a sua missão, a sua trajetória. Muitas vezes elas têm por trás os homens, né, que a deixaram chegar nessas condições. Então, não se deve ter uma visão unilateral. Claro, isso serve para todas as condições, mas nós estamos aqui tratando da questão da mulher e que é muito atual. A mulher ainda hoje é muito sacrificada, condenada, né? Quando ela erra o peso cai mais forte em cima dela, né? O peso do julgamento e da condenação. Gente, vamos ficar por aqui. Um grande abraço e até o próximo encontro. Vamos ouvir agora o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos. É sempre bastante agradável estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre o tema Criação da Matéria, Atividade de Deus, o qual consta no O Livro dos Espíritos, capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, questão 21, ou seja, a matéria existe desde o princípio como Deus ou foi criada por Ele em determinado momento? Respondem os espíritos da codificação. Somente Deus o sabe. Entretanto, há uma coisa que a vossa razão deve deduzir, é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais remoto que possa vos parecer o início de sua ação, acaso podereis imaginar por um segundo sequer na ociosidade? O espírito Miramês, no livro Filosofia Espírita, psicografia de João Nunes Maia, no capítulo 21, brinda-nos com os seguintes esclarecimentos complementares. Deus jamais ficou, fica ou ficará inativo. Não podemos conceber um Deus sem ação permanente dentro da sua criação. Ele é o sol espiritual de vida, mantenedor de todas as vidas, e a ele estamos ligados. Quando falamos que Deus criou o universo, é por faltar em nossa linguagem o verdadeiro significado de criação. Na dialética fraca dos homens, criação é dar existência, é usar a mente e as mãos para que algo tome forma ou feição. Escapa ao nosso raciocínio o que significa criar no dicionário da natureza divina. Se ele criou, onde buscou o princípio da formação das coisas?
Essa é uma fórmula que ele não achou conveniente que os homens soubessem. Nesse campo profundo, somente os espíritos puros, altamente evoluídos, têm notícias dessa ciência espiritual, estendendo falanges e mais falanges em toda a extensão infinita, operando na dimensão que lhes é própria. A matéria existe desde a eternidade como Deus? Somente Ele o sabe, nos informa o Livro dos Espíritos. Só podemos dizer que a idade da matéria se perde para nós na noite dos milênios incontáveis e que o seu cinetismo é uma realidade, não que ela se movimente por si só, mas porque se move por vontade daquele que nunca fica sem atividade. Há segredos que ficarão por muito tempo sem serem desvendados, por nos faltarem sentidos e caridade para suportar as revelações e saber fazer uso das belezas imortais dos valores do Espírito. Se podemos dar a Deus uma mente ou vê-lo desta forma, ela tem uma corrente de ideias contínuas no verdadeiro sentido do verbo. Cessando a sustentação, desmorona-se todo o universo. Sabemos que esse fluido cósmico ou hálito divino, desprendido da sua magnânima personalidade e incomparável poder, é o que nos dá vida e mantém o nosso equilíbrio espiritual. Somos dotados de sentidos apropriados, com valores desenvolvidos e a desenvolver, que transformam essa essência oriunda do Senhor em fluido animal ou magnetismo humano, energizando seu valor com os nossos sentimentos mais ou menos puros. O éter divino é sensível ao nosso caráter, como também grava as nossas deficiências. O santo o usa na sua cândida feição, despertando os seus mais profundos valores pela força do amor e da caridade para ajudar, servindo todas as criaturas que carecem de amparo e de socorro. O ser humano, mesmo encarnado, compreendendo a ciência das mutações, se souber lidar com esses segredos da natureza em favor do bem, deixando estender a fé nos limites que ela pode socorrer os desfalecidos. Isso corresponde às atividades de Deus, onde ele for respeitado e amado. Para tanto, Deus criou leis que regem todas as atividades menores e estabilizam o equilíbrio de todas as coisas. É bom e justo que pensemos que não existe nada separado de Deus. No entanto, é melhor entender que a sua inconfundível personalidade é única no seio de todas as formas surgidas pela sua majestosa vontade. Pormenorizar as atividades de Deus é salientar a nossa ignorância acerca dele, pois somente ele se conhece e aos seus segredos mais profundos. Nós ainda temos de adentrar as primeiras sendas do conhecimento de nós mesmos, ambiente infinito de sabedoria, para depois começarmos a pensar, estudar e compreender o livro da natureza, onde os atributos da divindade estão em evidência.
O espírito Miramês conclui suas considerações. As portas pelas quais deveremos entrar para nos conhecer são ensinadas por Cristo no seu Evangelho. A vivência dos preceitos que ele nos ofereceu nos faz compreender o que se deve pensar acerca de Deus e da sua criação. Amigas e amigos, Deus nosso Pai criou-nos como espíritos eternos, porém simples e sem sabedoria, para que através do entendimento e obediência às suas leis eternas, imutáveis e incorruptíveis, possamos com o nosso próprio esforço crescer, evoluir, para que um dia possamos estar de volta a Ele, para então entendermos o esplendor e a grandiosidade dos universos onde estamos inseridos. Convidamos a todos para que cada um faça a sua parte, ou seja, um dia de cada vez, amando a Deus e ao próximo como a nós mesmos, perdoando e trabalhando continuamente. Boas reflexões. Agradecemos aos amigos e amigas que nos acompanham no momento doutrinário pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um forte abraço a todos. Saúde! Estamos encerrando por aqui. E se você gostou do nosso programa, curta esse vídeo e deixe os seus comentários aqui embaixo. E compartilhe com os seus amigos. Muito obrigada e até a próxima.